Depois de um longo período de incertezas de técnicos interinos, a seleção brasileira finalmente parece ter um rumo, um plano bem definido. E esse plano tem nome e sobrenome: Carlo Ancelotti. Então, bora entender juntos o que exatamente o técnico italiano está cozinhando para a nossa seleção. Vamos começar com a pergunta que vale o ouro, né? Existe uma fórmula mágica, um segredo para levantar a taça da Copa do Mundo? Para o novo comandante da seleção, a resposta é, olha, surpreendentemente direta. E talvez ela vá na contramão de muito do que a gente imagina sobre o futebol brasileiro. E tá aqui. Essa frase do Ancelotti é a chave de tudo. Isso não é só um comentário, é o DNA da filosofia de jogo dele. Ele tem certeza absoluta que a fortaleza defensiva é o que leva ao título, muito mais do que ter um ataque que faz um monte de gols. Agora, o ponto principal é que essa ideia não veio do nada, não. Ancelotti não está reinventando a roda. Ele baseia essa convicção na própria história do futebol e, mais especificamente, nas nossas próprias conquistas de Copa do Mundo. Se a gente olhar para trás, fica fácil de entender o raciocínio dele. Em 94, o Parreira montou um time super sólido, com 2 linhas de 4, para que o talento genial do Romário e do Bebeto pudesse resolver lá na frente. Em 2002, o Filipão foi ainda mais direto. Botou 3 zagueiros. Para Ancelotti, a lição é uma só. O Brasil só é campeão quando consegue juntar o seu talento único com uma defesa que é praticamente impossível de passar. Certo, mas como é que essa filosofia vira realidade dentro de campo? A resposta é um plano tático bem pragmático, sabe? Direto ao ponto, sem firula. A ideia do Ancelotti é, na teoria, bem simples. Ele divide o time em 2 grandes blocos, sem meio termo. Cada bloco desses tem uma missão muito, mas muito clara. E essa divisão de tarefas é a base de toda a estrutura dele. E o mais interessante aqui é a simplicidade da coisa. O grupo de defesa, que vai dos zagueiros até os volantes, tem uma prioridade máxima: fechar a casinha. Fim de papo. Já a galera do ataque, eles têm a liberdade e a responsabilidade de usar o talento individual para decidir o jogo, seja na velocidade, seja na pressão lá na frente. E olha, isso aqui é uma virada de 180 graus em relação ao que a gente viu com o Tite. A seleção do Tite queria ser protagonista, ter a bola o tempo todo. Já o Ancelotti, ele não tá nem aí se o adversário ficar com a bola. A ideia é outra: se defender bem, chamar o oponente para o seu campo e, quando recuperar a bola, lançar um contra-ataque mortal. É um passo para trás no domínio do jogo, talvez, mas com a promessa de ser um passo gigante na eficiência. Para esse sistema de transição funcionar redondinho, como relógio, algumas peças nesse tabuleiro são, assim, fundamentais. Vamos focar agora nesses papéis que são essenciais para o quebra-cabeça tático dele. O motor desse time fica ali, ó, nos volantes. Jogadores como Casemiro e o Bruno Guimarães são perfeitos para isso. A missão deles não é ficar de toquinho pro lado, sabe? É roubar a bola e, no mesmo segundo, ligar os atacantes com um passe longo, vertical. Eles são a ponte que conecta a defesa sólida com um ataque veloz. Mas o plano do Ancelotti não é só a tática. Ele exige uma mentalidade específica. Um conceito que é tão importante quanto o posicionamento em campo. A arte de saber sofrer. O famoso saber sofrer. Mas o que isso significa de verdade? Não é sobre ser um time passivo, que fica só apanhando. É sobre ser atacado, sentir a pressão do adversário e, mesmo assim, manter a calma, manter a organização e a confiança no plano. É, acima de tudo, ter força mental. E para isso acontecer, o caminho é claro. Primeiro passo, a organização defensiva não pode quebrar, não pode virar uma bagunça. Segundo, tem que eliminar os erros bobos, aqueles que nascem do nervosismo. E terceiro, que talvez seja o mais importante, é preciso confiar no plano. Acreditar que o seu sistema defensivo vai segurar a onda até aparecer a chance do bote fatal. É sobre não se afogar no desespero. Claro que tudo isso joga a gente naquela discussão de sempre, né? Uma questão quase existencial do futebol brasileiro. A eterna briga entre a eficiência de um resultado e a identidade cultural do nosso jogo bonito. A verdade é uma só. Gostando ou não desse estilo, o Ancelotti traz uma coisa que a seleção não tinha desde a última Copa: um plano. Uma ideia clara, que dá para entender e, acima de tudo, que parece que dá para executar com os jogadores que a gente tem. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente o momento. A prioridade da CBF e, ao que tudo indica do novo comando, mudou. Depois de algumas frustrações, o foco absoluto parece ser um só: voltar a ser competitivo e, no fim das contas, ganhar. Ponto. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A seleção brasileira parece ter um caminho bem traçado. Pragmático, focado na defesa, nos contra-ataques. A pergunta que não quer calar é:
Para nós, torcedores que amamos a camisa amarela, um plano que prioriza a vitória acima do espetáculo, isso basta? É uma questão que só o tempo e, claro, os resultados vão poder responder.